todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Conexões de Inovação. Essa é uma iniciativa da área de relacionamentos de associados do IBP, junto com as nossas empresas associadas, para que a gente possa divulgar, né, os assuntos referentes à tecnologia, inovação e tantas outras questões que são importantes para a nossa indústria, a indústria de óleo, gás e energia nos dias de hoje. Meu nome é Melissa Fernandes, eu sou gerente de tecnologia e inovação do IBP e hoje eu estou aqui com o Matheus Cunha, da MXM, uma das empresas associadas do IBP, e a gente hoje vai falar sobre tecnologias, sobre como, né, essas tecnologias estão transformando profundamente o nosso setor, e aí passando desde aqui todas as questões de transformação digital e vendo especialmente o impacto da inteligência artificial. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. A gente está sempre às ordens, é ótimo, como membro aqui do IBP, poder contribuir com o que a gente faz, o que a gente tem, para desenvolver esse ecossistema que é tão importante aí para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Legal, então se prepara para essa sabatina, tá, Matheus? Porque hoje eu vou tirar todas as dúvidas que a gente tem aqui sobre ERP, sobre essa questão da reforma tributária, do que isso está impactando, né? O nosso setor é um setor muito regulado, então como é que a gente vai trabalhar com tudo isso? Então vamos lá, vamos aos poucos e a gente vai devagarzinho, aqui. A gente vai matando ponto a ponto. Isso, exatamente. Se a gente tiver dúvida, a gente finge que não responde, deixa para lá, passa para os universitários. Mas então, vamos começar falando um pouquinho sobre tendências, né? Então, o nosso setor de energia, óleo e gás, ele está no momento de profunda transformação, não só no contexto, né, da adição ou da evolução ou transição energética, seja lá qual é o nome que a gente quer dar para isso, né, mas para a questão da digitalização. Sim. Né? O que a gente fala é quem nunca usou o ChatGPT, que atire a primeira pedra, todo mundo hoje em dia já vivenciou, né, o uso da inteligência artificial generativa. Mas dentro desse contexto, né, e vocês como uma empresa que estão sempre trabalhando muito nessa questão da transformação digital, eu queria ouvir de você um pouquinho quais são as tendências tecnológicas que vocês acreditam que vão ter maior impacto no nosso setor. Então, essa questão... Nos próximos 5 anos, tá? Próximos Deixa 5 eu te anos? ajudar. Tá, não vou colocar um negócio num horizonte tão grande, não. Eu ia comentar disso, porque é muito interessante essa questão de tendência, que quando a gente analisa o mercado, a indústria de tecnologia, de maneira geral, nós temos pontos em vários âmbitos, né? Então, a nuvem ela não fica tão concentrada em determinado assunto. Então, tem muita gente que acredita em um determinado aspecto, que aquilo vai se popularizar, outros. Então, isso varia bastante. Mas você me deu uma ajuda aí dos próximos 5 anos. Então, a gente consegue ver uma certa convergência de aspectos de integração. Porque o que acontece, né? O que aconteceu ao longo do tempo, né? Os RPs e os sistemas de maneira geral, não só RPs, mas sistema de manutenção, sistema de trading, enfim, todos os sistemas que compõem uma certa empresa, que ela necessita daquilo para trabalhar, eles sempre foram muito focados em si, em desenvolver funcionalidades para que eles em si funcionassem melhor. E agora, como a tecnologia está sendo cada vez mais rápida e disruptiva, é muito importante que essa integração entre os sistemas seja feita de maneira holística e completa. Então, no início da fase de entrada dos RPs no mercado, o grande motor era você ter uma fonte única da verdade. Ou seja, você conseguir conectar o que vem do financeiro, ter uma relação razoável com o que bate na parte da contabilidade, em tax, e hoje em dia isso já virou comum. Então essa fase foi importante, porque antigamente a gente tinha tudo via planilha, então as coisas não se conversavam. E isso gerava uma série de problemas e obstáculos para as empresas. Erros, né, também. Erros gravíssimos. As empresas demoravam tempos enormes de fechamento, os valores, os dados não convergiam, então muitas vezes o board tomava uma decisão por dados não muito corretos. Exatamente. E então isso foi se desenvolvendo e hoje a gente tem uma série de sistemas importantes e decisivos, né, para as empresas que devem conversar junto, e é isso que está acontecendo, né? Os sistemas estão ficando cada vez mais inteligentes e mais rápidos também. A tomada de decisão em tempo real ela é crítica para você, tanto para a questão de margem, né?
mas para a questão de você ter a empresa rápida para conseguir dar uma guinada para um lado ou para o outro de acordo com o que ela está fazendo. E aí, quando a gente olha para o setor de óleo e gás, né, que aí existe uma mística de que o setor de óleo e gás é muito tradicional, a gente não é nada tecnológico, e a gente que atua no dia a dia sabe que isso não é verdade, Não né? A mesmo. gente tem exemplos inúmeros aí de empresas que estão na vanguarda realmente da tecnologia e da inovação. Mas ainda assim, né, nessa questão específica que vocês trabalham, você enxerga que há alguma resistência nesse caminho, né, da digitalização, ou já é um caminho sem volta? Não, as empresas aderiram, pegaram isso mesmo, até porque elas viram quanto que isso pode trazer de ganho. A gente fala muito de diminuição de custos, de eficiência, né, de segurança. Então, como é que você observou, né, esse caminho? Sem dúvida nenhuma. Assim, hoje é fato que o custo de não mudar ele já está mais caro do que o custo de mudar. Uhum. Então, isso virou uma necessidade. A gente não tem mais o luxo, o mercado não tem mais o luxo de não andar nesse sentido. Uhum. Mas, falando especificamente do mercado de óleo e gás, lá na MXM a gente atua em diversos mercados. Eu sou head de óleo e gás, mas já trabalhei em outras indústrias, junto com a MXM. Então dá um spoiler pra gente. Exatamente. Não, com certeza. A indústria de óleo e gás, como ela por natureza, né, uma indústria que ela toma muito risco, ela é intensiva em capital, então, portanto, tecnologia faz parte, ainda mais no Brasil que tem essa natureza da busca de petróleo offshore, que é uma coisa muito complexa. Exatamente. E é um mercado muito regulado. Então, apesar do mercado ser tradicional em tempo, etc., ele é um mercado naturalmente inovador. Então, eu vejo, comparado com as outras indústrias que eu já trabalhei, o mercado de óleo e gás está na vanguarda, porque é sempre a busca incessante pela eficiência, que no final das contas vai refletir na credibilidade da empresa, na velocidade que os dados são tratados, a velocidade de decisão é muito impactada. Tem um exemplo que eu acho que vale a pena comentar, que é um exemplo que a academia estudou isso de maneira contínua, assim, no meu período de faculdade foi falado, e, enfim, isso aí é contínuo, principalmente na parte de supply chain, que é uma história, fato, acho que era da época de 1997, na indústria automobilística, tinham duas grandes empresas, não vou citar o nome, mas podem ser qualquer uma, a questão é a essência da coisa, né? E essas duas empresas, elas tinham uma fábrica em comum que desenvolvia uma peça que era importante para o carro deles. E o que aconteceu? Essa fábrica pegou fogo. E as duas empresas trataram esse evento de maneira muito diferente. A primeira, ela tinha uma cultura mais flexível e mais do dia a dia. E ela conseguiu, ao perceber esse evento, ela chamou os fornecedores dela de outras partes do carro e mostrou a situação e que precisava daquela peça, que era uma peça importante. Enfim, eles ficaram 2 dias parados e depois voltaram a trabalhar normalmente porque os parceiros conseguiram começar a produzir aquela peça. Já a outra empresa, que também era muito grande, ela era mais tradicional, mais dura, demorava um pouco mais para tomar decisões e ela perdeu 15 ou 30 dias parada. E isso se refletiu de maneira tão abrupta que ela perdeu o market share dela de uma maneira incrível, assim. Nossa. Foi muito forte. Então, por que esse ponto ele vale para a nossa indústria e cada vez mais isso é tão importante, né? Você tem a questão dos dados que precisam ser confiáveis. Você precisa da robustez por trás, né? Mas você precisa de uma rápida resposta num mercado que é muito competitivo. E esse é o ouro de hoje, assim, isso não mudou. As empresas que são rápidas nas respostas proporcionais, conseguem usar a tecnologia para isso, elas têm um ganho de margem e o investidor final, que no fim das contas é quem bota o dinheiro, ele percebe não só essa questão da previsibilidade, mas que no final das contas vai na reputação da empresa, no teor de confiança e na perpetuidade que essa empresa mostra, né?
Legal, quer dizer, acaba enxergando mais valor, né? Exatamente. Bom, então a gente já desmistificou que a indústria de óleo e gás é uma indústria tecnológica, sim, inovadora e tem muito espaço ainda para a gente poder percorrer. E aí, nesse sentido, eu queria uma opinião sua, né, do que você vê aí. Onde que a tecnologia tem se mostrado mais disruptiva, né? Nos processos, na análise de dados ou na gestão operacional? Bom, na verdade, em cada um desses aspectos, desses segmentos que você comentou, a tecnologia ela interfere de maneira positiva e ampla. Mas, principalmente processos, o impacto é maior porque processos é justamente onde tem o limiar da relação tecnológica com o ser humano. Então, a gente consegue ter um sistema que antecipa a falha, que reduz risco, que reduz o número de dias de fechamento. Então, isso tem um impacto real na vida das pessoas. E mudando isso, todo o resto vem a reboque. A reboque, né? É. No final das contas, né, a questão da tecnologia, da inovação está muito agregada a pessoas, né? A gente discute muito isso aqui no IBP. Não adianta você ter um processo super inovador, uma operação toda digitalizada, mas se você não trabalha a cultura de inovação das pessoas, né? E aí, nesse contexto, né, falando do papel da inovação, eu queria saber um pouquinho para você, assim, no caso do RP, né? Como o RP pode se tornar, então, um catalisador de inovação e não só apenas um sistema de controle, né? Diante disso tudo que a gente já está falando. Bom, os RPs, como eu disse, eles já foram muito focados no autodesenvolvimento. Mas agora, nessa nova fase que a tecnologia se encontra, facilita muito a percepção das pessoas que trabalham na indústria de que é uma inteligência, ou seja, é uma tecnologia que veio para agregar do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de eficiência, mas também do ponto de vista da vida, de condições de trabalho razoáveis, de você evitar um erro que a pessoa pode ter caso esteja cansada. Então, a tecnologia ela está aí para diversas maneiras, né? E é importante que o exemplo ele define mais do que um mandato, né? Não adianta, olha, implementa esse RP, faça isso ou faça aquilo. Isso é pouco. Mas quando você traz as pessoas para o lado da tecnologia, de que isso vai facilitar a vida dela, vai deixá-la livre para fazer outras coisas mais interessantes ou para engenhar coisas mais importantes, ela percebe na hora como aquilo é importante para ela. O valor, né? Ela acaba dando valor, mas é a questão de você conseguir valorar a tecnologia de inovação, que às vezes é difícil, mas acho que é muito por esse ponto, assim, que a gente também enxerga muito nas discussões aqui. Você consegue fazer com que as pessoas saiam mais do operacional e vão mais para o estratégico, e isso acaba sendo mais interessante, né? Acaba que é um ciclo de retroalimentação, porque aí você também acaba se tornando mais inovador, você tem mais tempo disponível para poder pensar e as coisas vão, né, seguindo assim. É como a gente diz, né? O RP, o futuro dele não é controlar, mas é o contrário, é libertar, é liberar para as pessoas usarem o tempo delas em algo mais interessante. Mais produtivo, alguma coisa assim, né? Sem dúvida. Ele não vai tirar o trabalho das pessoas. Não, de maneira nenhuma. Até porque isso é bem comum e é curioso, até porque durante a implementação de um RP, é muito comum, mas é muito comum mesmo, é incrível. Chega a ser cômico a gente que vê isso com frequência, né? Que os key users, né? As pessoas que estão participando daquele processo... Da implementação, olhando os processos como eram e como vai ser com a ajuda do RP, em determinado momento eles entram em uma certa espiral de desespero, no sentido de que, nossa, será que eu vou perder meu trabalho? Porque o RP está fazendo tudo para mim. E a gente, então a gente tem essa parte também... É um paradigma, né? De explicar como... E é justamente o contrário. Quando ele consegue entender que aquilo vai, primeiro, reduzir o risco dele cometer um erro e daquilo ser ruim para ele, né? No trabalho ele fica melhor.
quando ele vê as análises que o RP entrega para ele e de sugestões que ele não tinha pensado, no caminho crítico do projeto, como que ele pode fazer aquilo andar mais rápido, sugestões, porque no fundo, com essas tecnologias todas, hoje você tem uma espécie de master data que sabe tudo, todas as relações das datas que entram e consegue te sugerir muitas fases, né? Muitos caminhos. Mas é necessário sempre, por isso que eu usei a palavra sugerir, porque é necessário sempre uma inteligência humana para definir se aquele caso é uma exceção ou é uma regra. Entendi. Quer dizer, tem que ter o bom senso, né? A máquina não substitui totalmente o ser humano, porque essa análise crítica, essa questão do bom senso, por mais que a máquina, né, a tecnologia, ela dê para você os dados e te ajude a analisar, ainda sai muito de você, da sua sensibilidade de poder entender. Então, o exemplo que eu posso dar, que eu acho que é interessante, é o seguinte: é igual você pode hoje, se você quiser, você pode ir de um estado para o outro usando um mapa de papel. Você pode, não tem problema. Eventualmente você até consiga chegar se o mapa não estiver desatualizado. Exatamente. Mas você usando o GPS é muito mais certo, fácil, e como aquilo é em tempo real, se eventualmente o caminho mudar a trajetória porque está tendo um engarrafamento, você consegue ir ele já te sugere um outro caminho, né? Exatamente. Que não deixa de ser uma forma de você ter, então, um cérebro digital agregado ali, essa sua tecnologia, enfim. E aí, nesse contexto até, tem alguma aplicação prática aí de inteligência artificial agregada a isso, que você gostaria de destacar como game changer, que foi interessante, que foi importante para vocês? Sim. Nesse contexto da aplicação? Olha, eu poderia destacar inúmeras, assim, mas as que eu acho mais interessantes são as que começam como iniciativas pequenas e depois são transformadoras, né? Iniciativas curtas que têm impacto muito grande são de alertas de movimentações em saldos, em estoque, de poder de decisão, de caminho crítico de projeto, porque você tem o seu processo está num determinado fluxo operacional normal. Você, por alguma razão externa, você pode ter tido um impacto negativo sobre o processo. E o processo ele começa a ficar sob risco. E a inteligência consegue dizer para você, olha, está sob risco, a gente pode tomar essas medidas. Tomando essas medidas, a gente consegue prever o que isso vai... de que forma isso vai acarretar no processo para que a gente mitigue. Então, é interessante que muito antes, a gente não tinha análise... a gente não fazia análise de percepção de cenários do que poderia acontecer tomando a medida A, B e C. E hoje você faz uma regressão e faz uma análise enorme de cenários e você tem um grau de confiança na sua decisão que antes você ia muito mais na intuição e no seu conhecimento. E hoje você tem essas ferramentas de ter um controle, por exemplo, em algum evento de risco de cauda que você consegue ter que antes você não tinha. Quer dizer, potencializa, na verdade, né, a sua tomada de decisão, te ajuda ainda mais a fazer isso de forma mais assertiva. Né? E aí a tendência é você minimizar erros, enfim, cada vez mais melhorar. E aquele negócio também que eu acho que é interessante, que é aquela história do elefante, que cada um segura numa parte do elefante e está sentindo de um jeito. Isso. Então, você consegue hoje agregar as diferentes verdades sobre o mesmo evento para tomar a melhor decisão. Então, essa forma de você conseguir integrar essas diferentes verdades... E olha que engraçado, a gente está falando no início da conversa de uma única fonte de verdade, Exatamente. né? Mas como que isso explode, né? Expande, né? Exatamente. Realmente, isso é interessante, porque, na verdade, você tem realmente uma visão do todo e de acordo com onde é o impacto maior, você consegue ter uma visão, putz, para mim, é mais relevante nesse ponto aqui. Então, você vai partir do princípio daquele ponto, né? E não, talvez... ir por um outro ponto que não seria tão relevante para você. Exatamente, que antes não era possível, né, de ver. Exatamente. Legal. Vamos falar um pouquinho de inovação na prática, então, e falar assim, tipo, sobre o impacto real da tecnologia nas operações, né? O que hoje, de fato, já funciona, o que está gerando de resultado concreto. A gente já falou um pouquinho aqui ao longo da discussão, mas eu queria mergulhar um pouquinho mais, assim. E aí, uma coisa que, para a gente aqui, a gente discute muito nas comissões, nos grupos de trabalho também, é a questão do ROI,
né? Então, como que as empresas têm mensurado o ROI da inovação nesses processos críticos, como, por exemplo, gestão fiscal, de produção, até mesmo puxando o gancho da questão da reforma tributária, enfim. Como é que vocês têm observado essa questão específica do ROI? Essa questão do ROI relacionada à inovação é muito interessante, né? Porque eu vim do mercado financeiro. Trabalhei muito com valuation, etc. Então, a gente fica muito focado no balanço. Mas alguns intangíveis não são perceptíveis a priori. E no caso das empresas, esse ROI da inovação está muito relacionado ao ritmo, à cadência que a empresa tem. Né? Essa questão de não inovar, ela corrompe a competitividade de tal forma que, se ela não é revista na raiz, ela evidentemente ela vai se traduzir em perda de competitividade, perda de receita, etc, etc. Então, aquele caminho que as empresas querem evitar. As empresas, elas são parecidas com grandes navios, assim, não dá para de uma hora para outra você virar o curso, né? Você virar o curso, você não consegue. Mas você consegue criar iniciativas que são disruptivas internamente, e aquilo gera um benefício tão grande para quem participou, que de alguma maneira aquilo explode para a empresa e contamina de uma forma positiva, né? É isso. Existe esse fenômeno da boa contaminação, e que é necessário para você inovar e para você continuar tendo perpetuidade, né? A gente às vezes olha para grandes empresas e tem uma tendência de achar que, porque a gente está acostumado a ver a imagem da empresa batendo, né, a marca, que elas são empresas muito engessadas. E a verdade é que isso é o oposto. As empresas, para continuarem num altíssimo grau de entrega, de performance, de margem, de entrega de valor para o seu acionista, elas necessitam continuamente gerar inovação, porque o mercado ele é complicado. Ele é complicado. Se você não está fazendo, um outro vai estar fazendo. Exatamente. Então, é necessário. E o investidor busca muito esse indício, né? Esse valor, sem dúvida nenhuma. E é interessante até, porque aí você está falando, e eu lembrei, essa semana, ou foi semana passada, saiu, né, a nomeação do Prêmio Nobel de Economia, e foram 3 economistas que estudaram um pouco mais a fundo a questão da inovação, que já é discutida já desde 1900 e lá vai bolinha, mas eles conseguiram, vamos supor assim, fundamentar mais, né, a questão de agregar a inovação, a sustentabilidade financeira, a questão da importância da inovação para realmente a sobrevivência da empresa, né? Ou seja, a empresa que não inova, né, tem uma questão aí de realmente não conseguir prosperar, né? Se você não estiver olhando, e aí eu lembro que até quando eu li a matéria, eles comentaram justamente que a teoria que eles deram era como se fosse alguma coisa de inovação destrutiva, mas que não é que ela vai destruir de todo modo alguma coisa, mas na verdade eles citavam o exemplo, né? Antes a gente andava a carroça. Sim. Quando descobriram os carros, né, a gente passou a andar de carro. Então, assim, deixou de existir a carroça? Não. Tem lugar que ainda usa, que ainda é importante. Mas o carro se mostrou mais eficiente para longas distâncias. E aí depois a gente foi evoluindo para outros métodos, né, de transporte. Mas é isso, né? E é bacana porque acaba que as coisas vão se juntando, né? A gente a gente olha assim, putz, um prêmio Nobel tá tão longe da gente, mas não, a gente vê o impacto aqui no dia a dia. E você tá falando desse prêmio Nobel e me lembrou de um economista, eu acho que ele foi Nobel também, Joseph Schumpeter. Ele tem uma... Foi ele mesmo que começou essa questão da teoria, e agora esses 3, que eu não vou me aventurar a falar o nome deles, porque um é francês, inclusive, e eu não vou pagar mico aqui em rede de YouTube, eu acho que não convém, né? Mas então ele seguiu o princípio da destruição criativa. Exatamente. Sim, legal. Eles aprimoraram. Legal. Porque é justamente isso. O mercado é um ambiente que está em constante mudança, então você precisa se adaptar. E o que você fez hoje não garante o seu retorno de amanhã. Exatamente. Essa que é a grande verdade. Lógico que tem nuances muito interessantes. Eu lembro que ao estudar um pouco mais essa vertente, tem muito aquelas dúvidas entre os teóricos do que é importante de você sugerir ao mercado uma novidade ou do mercado pedir. E aí tem aquela questão do Henry Ford dizendo
olha, se eu perguntasse para uma pessoa média da minha época o que ele ia querer, ele ia querer um cavalo mais rápido. Ou mais cavalos, né? Mais tem cavalo, essa um história, cavalo mais rápido, não ia exatamente. querer uma E outra não um coisa. carro, porque ele não tem ideia também. Às vezes na cabeça da Isso. pessoa nem existe aquilo ainda, né? Tem isso também, né? Isso. Mas é fato que a gente garante o retorno, tanto financeiro, mais financeiro, trazendo coisas novas. Isso é inegável. Então, empresas que têm esse DNA conseguem performar no mercado e tem uma coisa que a gente chama no valuation da perpetuidade, né? Sim. Porque você precisa trazer os ganhos futuros a valor presente. E se você não consegue, de alguma maneira, mostrar que a empresa tem capacidade de aumentar ou de manter constante a taxa de crescimento futura, quando você vai trazer a valor presente uma coisa que não tem muito sentido, né? Verdade. Que não necessariamente você tem um ganho agora, né? Mas é algo a longo prazo e que também pode ser decisivo para te manter no mercado ainda, né? Então tem essas questões, E né? é interessante esse fato mesmo, comentar alguns pontos em relação a isso. E como é importante a questão cultural das pessoas serem flexíveis e entenderem que tudo passa e que nada deve ser feito. Eu sou aquele síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. É imutável. Isso, não imutável. Isso. Porque se uma empresa ela cresce, certamente ela começou de um jeito e hoje ela é de outro jeito. Exatamente. Né? E isso acontece em todos os âmbitos. E na tecnologia isso é assim para ontem. A gente estava conversando antes de começar aqui o podcast como que os nossos mecanismos de compra têm se mudado em curtíssimo prazo. Né? Exatamente. E isso é curioso. Às vezes porque você é forçado, aí, né, fazendo um parênteses aqui das nossas conversas tecnológicas, mas eu senti, assim, para mim, uma virada de chave para ir mais pro e-commerce na pandemia. Até então, eu preferia ir numa loja física e ver. Mas durante a pandemia, a gente não tinha muita opção, então vamos lá. E aí é isso, né? É uma questão realmente de mudança. Ou você entra nisso, ou então você fica perdido realmente, né? E outras mudanças vêm para ficar. A questão do teletrabalho, uma questão que Exatamente. é muito evidente. Na nossa indústria de tecnologia, certos setores, certos setores, por exemplo, na MXM a gente tem uma forma híbrida, mas a nossa fábrica, ou seja, a nossa indústria, os nossos developers, eles são 100% remoto, porque isso já faz parte desse mercado, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar. Agora, imagina se outras empresas podem tomar uma decisão de ser inflexível e dizer, olha, não, aqui é assim, e o risco é associado ao retorno, né? Ou você tira um benefício muito grande ou um malefício muito grande também. Exatamente. E muitas vezes é como você está falando, se a cultura da sua empresa, o negócio da sua empresa permite essa flexibilidade, isso acaba refletindo realmente num ganho, né? Ainda mais quando a gente para pensar que nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, o impacto do trânsito, né? O quanto que isso afeta a nossa qualidade de vida eu acho realmente... que esse acho que é o número 1, assim, o número 1. Mais um ponto que eu tenho dúvidas, eu gostaria de poder ter um tempo depois para estudar como que o mercado vê, é como fica a questão da inovação dentro das empresas com empresas que são 100% remoto. Se essa interação, falta de interação... Se tiver uma pessoa, um próximo membro que tem esse conhecimento, eu gostaria muito de conversar para entender como ele pensa. Porque é engraçado que certas empresas, na conversa do cafezinho, a inovação é ali, né? Surge ali. Às vezes porque no teletrabalho você está focado, você entra para alguém para resolver um problema. É muito difícil você conversar para bater papo, né? É difícil de você encontrar com a pessoa também, porque você, hoje em dia mesmo, né, presencial, você está numa série de reuniões. A pessoa no teletrabalho, então, ela fica realmente focada, né? Mas é curioso, assim, a gente aqui, pelo menos no IBP, a gente tentou fazer uma sala do café dentro do aplicativo que a gente utilizava para ver se as pessoas se encontravam ali. Não funciona muito no final das contas, Vou não. Tomar até um café Olha só, tem que aproveitar. Mas, enfim, a gente vai vivendo e aprendendo. E aí é bacana, falando dessa questão, né, de pessoas, de cultura, de ESG, né, que é também uma questão que ficou muito em voga, né, nesses últimos tempos. Como é que vocês enxergam, né, de que forma, na verdade, a inovação tecnológica se conecta a essas práticas de ESG e também a questão de governança corporativa no setor? Assim, eu diria que cada dado confiável é um tijolo na construção da reputação de uma empresa. Se uma empresa toma decisões
com base em dados defasados ou dados que podem ser até equivocados, né? Isso tem um efeito catastrófico para a reputação. O demarketing é muito forte, né? Tem aquelas máximas de mercado de que para você construir uma boa reputação, você leva uma vida, mas para destruir basta um minuto, rápido. né? É muito rápido. Então, as empresas precisam estar atentas a ter, e por isso que é importante que elas tenham esse ecossistema integrado, tanto da parte de dados operacionais, dos contratos, das questões dos impostos, para não ter multa. Hoje, uma empresa que recebe multa por N fatores, né? Seja ambiental, multa por não recolher o imposto que é devido, isso traz impactos muito negativos à reputação de uma empresa. Então, os investidores e os boards das empresas, de maneira geral, estão muito preocupados em mitigar esses riscos, e é por isso que é importante você ter não só um RP, mas um ecossistema pronto para te dar rápidas respostas. E essa questão de multas, até que você está falando de tudo de impostos, tem muito a ver com a questão da reforma tributária, que até a gente estava conversando antes aqui, né, no início também. O nosso setor é um setor super regulado, né? Eu que trabalho com a parte específica de PDI, a gente tem uma resolução que a Agência Nacional de Petróleo trabalha em cima, que dá flexibilidade até um ponto das empresas fazerem seus investimentos, permite investir em startups ou não, mas eu imagino que a questão também tributária é algo que também dificulta um pouco. Como é que é essa questão? Bom, no nosso caso, eu diria que no mercado, na indústria de RP, é uma situação muito complexa e difícil. No caso da MXM, a gente tem uma vantagem competitiva em relação a isso, que é muito curiosa. A MXM, na sua história, ela teve uma simbiose com uma empresa de contabilidade. Então, ela nasceu irmã de uma empresa de contabilidade. Então, isso fez com que, naturalmente, a gente tivesse uma parte muito robusta no nosso RP fiscal. Porque, primeiro, por ser... A MXM é uma empresa brasileira e carioca. Entendi. Então, a parte... Gente boa. Gente boa. Só falta ser flamenguista. Todos queridos. E muita gente de Niterói ainda. Então... Niterói domina. Pronto. Mas essa simbiose fez com que a gente tivesse um olhar diferente e mais adequado do que outras empresas. O mercado de RP é um mercado que tem players internacionais muito fortes e tal. Mas quando chega nesse nosso manicômio tributário... Especificidade. Essas especificidades, assim, essas situações complexas do nosso Brasil lindo e maravilhoso, a gente tem razoável sucesso, porque a gente tem conhecimento cultural, histórico e do dia a dia. Né? Então, o nosso RP é muito preparado. Tocando no ponto mais específico da reforma, a MXM ela foi chamada para o projeto piloto da Receita, das 50 empresas convidadas para isso. Então, desde agosto, a gente está emitindo notas, separando os impostos corretamente, né? O que tem empresa que até agora tem dificuldade. Lógico que as notas técnicas vão vindo e a reforma é um processo longo, contínuo né? E que vai perpetuar, por muito tempo. Né? Enquanto a gente não chegar no melhor momento, enfim. Isso. Então, a gente vê que o governo manda notas técnicas que umas vezes tira o que está na outra, às vezes incluem coisas diferentes, enfim. Mas a gente tem um time de rápida resposta pronta para isso e os nossos clientes estão muito satisfeitos quando colocam em voga com outros pontos, né? Outros players. Legal. A gente está quase indo para o finalzinho aqui da nossa conversa e aí eu queria agora a gente ir caminhando já para falar um pouquinho sobre o olhar para o futuro, né? A questão da convergência entre a tecnologia, os dados, a regulação, que estava falando agora da reforma tributária e como isso está redefinindo o papel das lideranças do setor. E aí, nesse quesito, assim, para os executivos que porventura ainda tem aquele receio e hesitam em investir em tecnologia. Qual é a mensagem que você deixaria aqui, diante de tudo que a gente já conversou aqui, enfim? Para esses poucos que ficaram. Para esses poucos, exatamente, quase nenhum. Quase nenhum. Enfim, então, eu acho que a mensagem mais importante é que a tecnologia ela não tira o poder, ela dá a visão. Ela te dá uma visão holística
de você baseado e de você conseguir integrar a sua realidade operacional com a sua realidade financeira, com a sua realidade de afetar outros holders ali, o entorno todo, e de forma que você consiga tirar o melhor proveito daquilo e tomar a melhor decisão. Então, é como se você pudesse ter o melhor orientador que você ou pudesse escolher, ou coisa do tipo, como aliado. As empresas que buscam esse caminho têm um resultado muito mais expressivo. Legal, então tem todo um trabalho de convencimento aqui. A gente recomenda as pessoas reassistirem várias vezes aqui o nosso, para elas ficarem mais ainda cientes disso. E aí a gente começou falando e conversando sobre uma projeção, né, do impacto da tecnologia, da importância da tecnologia para os próximos 5 anos. Agora eu vou um pouquinho mais para frente, Matheus. Olhando para os próximos 10 anos, e olha que isso é complexo, né? 10 anos, muita coisa acontece. Mas qual a inovação que vocês acreditam que vai ser decisiva para o setor? Eu acho que... Olha, fazer um disclaimer primeiro, né? Você estimar algo para 10 anos não é fácil. Não é coerente. Até porque o nosso ambiente é muito complexo e muda cada vez mais rápido. Talvez há 20 anos seria um pouco mais fácil. Hoje, como a gente tem muitos caminhos, é um pouco mais complexo. Mas, como a gente a gente está livre, é um exercício, né, de especulação. Eu tenho o livre-arbítrio aqui, o livre... Estou permitido, daqui a 10 anos a gente vai voltar aqui e a gente vai falar. Vamos ver se eu estou certo. Eu acho que o caminho que os produtos conversem entre si e dependam cada vez menos de acessos humanos para essas integrações ocorrerem de maneira eficaz. Eu acho que... E é esse que é o caminho para você integrar de maneira geral e definitiva uma empresa. Porque o segredo, é aí que está o pulo do gato, é a transparência. No fundo, é uma corrida por transparência. Os dados devem ser transparentes para que as decisões sejam confiáveis e o resultado seja obtido, né? Então, isso aí vai acontecer. Legal, bom, daqui a 10 anos, então, a gente volta aqui para a gente poder manter essa conversa aqui, Matheus. Claro. Quer dizer, a gente tem que fazer 2 marcos, um de 5 e outro de 10, para poder conferir se as suas previsões deram certo. Matheus, muito, muito obrigada pela sua participação, pelos insights, pela troca aqui. Foi um episódio muito bacana e uma conversa riquíssima. A gente falou de tudo um pouco aqui. Eu que agradeço. Espero que eu tenha conseguido, de alguma maneira, desmistificar e apresentar um pouco esse universo desses produtos que são como que de uma cadeia essencial para as empresas, mas que é complexo, né? De um ambiente complexo. Não, como a gente falou, né, para uma indústria que é muito vista como tradicional, mas a gente vê como no dia a dia tecnologia e inovação impactam, né? Então eu agradeço a você, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar essas perspectivas, enfim. Sempre à disposição. E também te agradeço a todos que estão assistindo a gente aqui e, óbvio, deixar o convite, né, que a gente vai ter uma série de outros episódios como esses e sempre trazendo um recado de que, pelo que a gente conversou aqui, né, Matheus, a inovação é um caminho sem volta. E o futuro do nosso setor de óleo, gás e energia, ele está sendo construído constantemente, renovando, inovando, e é esse o caminho que a gente vai seguir, né? Então, obrigada a todos por assistir aqui, a gente participar. Até o próximo encontro, e aí não deixa de curtir e compartilhar os nossos vídeos. E daqui a 5, 10 anos a gente volta a conversar com o Matheus. Perfeito, obrigado.